Seja bem-vindo ao podcast Entre Chás e Agulhas, onde o nosso propósito é levar a medicina chinesa para dentro da sua casa e da sua rotina e da saúde da mulher. Eu sou Leonardo Pinheiro, acupunturista e fisioterapeuta. E eu sou a Sabrina, acupunturista e fisioterapeuta, e nós estamos aqui para falar sobre o quanto que a menstruação fala sobre você. Exatamente. Vamos separar e dar atenção a cada fase, a cada detalhe da menstruação, porque cada detalhe fala sobre quem você é. E é por isso que tanto eu e o professor Leonardo perguntamos tanto para as nossas pacientes a menstruação, a conexão, o quanto que elas conseguem ter a percepção se elas têm uma menstruação saudável ou não. E tu sabe, Sabrina, que muitas vezes a gente começa a falar e a pergunta, como é que é o teu ciclo? E qual é a resposta que elas vêm? Normal, regular. Não. Menstruação. E a tua menstruação? Normal. Tem cólica? Tenho. Não, peraí, então não é normal. Tem dor de cabeça? Tenho. Tem estufamento? Tenho. Então vai completando. Então não é normal. Quando a gente pergunta como é que é a tua menstruação, a gente quer todas as queixas possíveis e imagináveis nesse período. Não, e primeiro que falar sobre menstruação é um tabu entre nós, mulheres. Nenhuma mulher chega assim, e aí, amiga, como é que tu tá? Às vezes ela diz, ai, tô menstruada. Ai, tá, tudo bem. Mas ninguém compartilha, né? Mas por que tu tá assim, né? Tua menstruação tá ruim, tá sentindo cólica, tá sentindo algo, né, que tá te prejudicando neste momento. Não se conversa sobre isso. Não. E é estranho, porque muitas vezes, quando pergunto, tá tudo bem? Porque eu poderia compartilhar, né? Ai, olha só, Sem problema esse mês nenhum, eu tô tendo mais coágulos e eu tô sentindo mais desconfortos. Aí a outra poderia dizer assim, não, eu nunca senti nada disso. Então aí tu já identifica, tá, mas por que eu tenho e por que tu não tens? Ou eu senti e resolvi dessa forma. Exatamente. Nossa, ia ser legal se a Ia gente ser pudesse falar incrível. abertamente sobre isso, né? Não, poder Sim. pode, né? Poder pode, mas não é um hábito, né? Deveria ser. Eu, né, depois de estudar muito e ser da área da saúde da mulher, eu chegava às vezes no CrossFit e olhava para meu professor, olha só, professor, hoje eu estou menstruada. Então, assim, eu vou fazer o que eu consigo. É, exatamente. Aí ficava todo mundo me olhando, assim. E aí com coágulos. E com cólica e o fluxo muito intenso. Muito intenso. Muitas vezes você está sentado numa mesa e a gente acaba perguntando, né? Tá, mas tu tá bem? Tô te achando meio estranha. Tá com cólica? Porque a gente que trabalha com esse vê isso diariamente, às vezes vê 10 mulheres no mesmo dia, e isso já faz parte. Tu começa, Sim. a pessoa entrou pela porta, tu já diz, não tá legal. O que tá acontecendo? Tá tudo bem? Sim. Não, tô com cólica, tô com dor lombar. E aí começa a falar abertamente dentro do consultório sobre isso. Sim. E depois tu encontra no shopping assim, bah, Léo, nem sabe, minha menstruação tá horrível. Já vira algo natural, isso é muito bacana, né? Esse é o grande ponto que a gente tem que trazer. Precisa perguntar, né? Ai, como é que foi? Como é que foi essa semana? Ai, menstruei e foi assim. Eu tive um fluxo menos intenso, com menos dor. Aí elas já te trazem um feedback antes mesmo de perguntar exatamente aquilo que a gente quer saber, né? E aí muitas já falam assim, não, fala com o Léo. Olha, Léo, ela tá com cólica, tu consegue ajudar? Isso. E às vezes a gente não se dá conta, e aí cai aquela percepção que a gente fala há bastante tempo, do se conhecer, do se reconhecer, do entender que na menstruação isso não é normal. Isso. E aí, Sabrina, vamos reforçar, o que é uma menstruação normal, esperada, ou melhor, a gente não pode dizer normal, mas saudável, que a gente gostaria que toda mulher tivesse. Então, uma menstruação saudável, primeiro, ela vem inesperadamente. Simplesmente, desceu a minha menstruação. Surgiu. Do Neida. E que ela seja, então, um fluxo moderado, né? Uma cor vermelha, né? Sem ter essas alterações de cor que a gente vai falar agora, a diferença. Sem coágulos, sem dor, né, de cólica, sem dor de cabeça, sem afrouxamento intestinal, né, que às vezes tem aí momentos de diarreia e tudo mais durante o fluxo. Que mais? Porque muitas vezes a gente entende, sem né? Sem dor na lombar. Por favor, né? E é comum, bem comum. E porque muitas vezes a gente acaba optando por bloquear um ciclo, né? Tomar anticoncepcional na ideia de fugir da menstruação. Dos sintomas. Então, aí a mulher fica inimiga da própria menstruação, sem entender que isso faz parte dela. E aí acaba bloqueando. É muito pior. Então, Por que esse bloqueio é ruim?
porque a gente agride mais ainda o yin do rim através da medicação. Uhum. E acaba gerando um quadro que depois, se a gente parar para observar, uma mulher que toma anticoncepcional e passa 15 anos tomando anticoncepcional, mas minha menstruação era assim e ficou assado. Ou Ou ela seja, nem lembra, mudou. né? Claro, porque ela destruiu tanto o corpo nesse período que o ciclo mudou. Mas não quer dizer que tenha mudado para mais saudável. Não, e a questão da pílula, que é bem importante, que pelo menos na minha geração, a gente se queixava para a mãe de espinha, de cólica, de que essa menstruação tá me incomodando. O que elas faziam? Qual era o recurso delas naquele momento? Era nos levar no médico. E qual é o recurso que o médico tinha naquela época, né? Era, não, vamos então utilizar uma pílula anticoncepcional para tua idade. E aí tu começa, né, a utilizar. E aí a intenção dessa pílula anticoncepcional não era anticoncepção muitas das vezes, né? Porque tu começava a tomar ali com 12, 13 anos. Então, por que que... E hoje, graças, né, a muita informação e muitos profissionais atuantes, sabe-se que as mães e os pais já estão procurando outros recursos antes mesmo, né, do medicamentoso. E agora, com a medicina chinesa entrando nisso, a ideia é que a gente traga uma solução. E desde a primeira menstruação. Uma solução para essas queixas. Porque, Sim. assim, digo, volta e meia eu falo, sofre na menstruação quem quer. Isso, Porque temos como tratar. isso. Não é nenhuma nem duas, né, Sabrina, que a gente consegue resolver e trazer qualidade para uma endometriose profunda que a pessoa sofre muito na menstruação com chás e agulhas. Isso mesmo. E esse é o mais impressionante, porque é o nosso olhar acolhedor em cima da característica de cada mulher. Não na ideia de bloqueá-la, mas sim na ideia de acolhê-la. Exatamente. Quando a gente acolhe assim, tu tá frustrada, manifeste a sua raiva que vai melhorar, tu estás acolhendo e trazendo potência para esse ciclo. E aí, consequente, as queixas passam. Mas lógico, se você deixou para procurar isso muito adiante, mais tempo de tratamento a gente precisa, né? Exatamente, com Então, certeza. quanto maior o desequilíbrio, maior o tempo de tratamento. Isso, porque a gente sabe que as patologias, elas começam com alterações emocionais. Claro que os nossos hábitos de vida vão influenciar muito nisso, mas com o passar do tempo, isso vai desenvolvendo aí as nossas doenças físicas, e a endometriose, ela é um caso disso. Maior parte delas, né? Mas a endometriose é a mais gritante e a gente tem que entender a característica de cada endometriose. Mas isso aí a gente pode fazer um capítulo específico de endometriose, porque tem Especificamente muito assunto sobre isso. merece. Mas vamos lá. Queixa número 1 de uma menstruação e uma queixa muito comum, Sabrina, pra gente debater. Eu vou quebrar um pouco a nossa ordem e vou começar por aquela que todo mundo conhece, que é a cólica. Sim. Cólica menstrual. Então vamos falar de uma cólica de 2 pontos de vista. Tá? Quero trazer para ti 2 pontos de vista da cólica para a gente não estender muito. A cólica que alivia com calor e a cólica que não alivia com calor, só com medicamento e muitas vezes nem com medicamento. Fala mais sobre cada uma delas para mim, por favor. Então, assim, a cólica que ela vai aliviar com calor, logo ela tem uma deficiência de calor, de yang. Então, se a gente traz esse calor através de chás que vão aquecer, de escaldapés, da bolsa de água quente, né? Bem característico. A bolsa de água quente, ela fica aí minha amiga número 1 durante esse processo. Então, aí tem uma deficiência de yang, deficiência de calor. E aí, aquela que não alivia com um calor, que pelo contrário, às vezes piora, ela é um excesso, né? Normalmente aí, um calor no fígado que vai prejudicar, né? E eu sempre digo que às vezes é aquela cólica de verão. É que tu não deve ter passado por isso, mas eu já passei por isso, de estar menstruada no verão, e aí pega sol, né? Entra às vezes no mar, mas depois seca no sol, e pega muito esse calor úmido, e aí tu E dá começa essa a ter cólica pela invasão do calor. Do calor. Interessante isso, nunca tinha parado para E pensar. aí tu toma uma bebida alcoólica também, Mais calor, que porque o mais álcool é calor, quente. que vai desenvolver mais calor do fígado, e aí tudo piora. Que interessante. Muito do que a gente falou nos outros episódios sobre o frio aparece nessa cólica, né? Que alivia com calor. Sim. A gente sempre procura o oposto daquilo que a gente tem. Então, se eu tenho uma deficiência, eu procuro algo que vai acolher essa deficiência. Se eu tenho um frio, eu vou procurar um calor.
Se eu tenho uma estagnação, olha que interessante, eu vou procurar o apertar. Sim. Então, aquela cólica que a mulher bota a mão e aperta e alivia com a pressão é típico de uma estagnação. Isso. Então, tu movimenta, né, aquele local. as características de quem tem a cólica que alivia com calor, anotem, pacientes, mulheres inseguras, que vão apresentar frio nas extremidades, que vão apresentar dor lombar, tá? Essa é uma característica pontual. Exato. Tá? E isso vem muito dessa deficiência do yang, do rim. Porque o rim, para a medicina chinesa, ele aquece o útero, ele que dá potência para o útero. Então, quando ele entra nessa deficiência, que foi o que tu falou, ele começa a aparecer essa cólica, que o calor completa, ou seja, calor é o ápice do yang. Sim. Esse calor completa esse yang faltante do rim, e aí a mulher consegue menstruar com qualidade. Então, assim, a gente precisa do yang, do calor, para movimentar esse sangue, né? Para escamar o endométrio de uma maneira fluida. Então, se não há o yang, se não há movimento, logo essa energia ela não flui, né? No sentido que ela deveria fluir. E é interessante, a menstruação que tem cólica intensa, que não alivia com calor, a gente vai para uma questão de fígado com muita potência. Sim. Calor também, mas muito a gente vê associado a uma TPM com irritabilidade. E aí é aquela cólica que melhora com atividade física. Com a atividade, exatamente. Aí vamos filosofar um pouco na medicina chinesa, por que que melhora com a atividade física? Porque o fígado rege os tendões. Sim. O fígado tem a sua energia vinculada ao vento. Vento é movimento. Logo, se eu faço exercício, eu ativo e coloco o movimento do fígado em ação. Exatamente. E aí tu coloca esse fígado para mover uma energia que está estagnada. Então tu tira essa estagnação. Tu tira não, tu move essa estagnação. Tu movimenta e aí logo... Ou então assim, às vezes aquela mulher que tá com muita cólica e a menstruação ela ainda tá muito sutil, não desceu ainda, né? E ela tá tendo todos esses sintomas. Aí ela faz atividade física e aí o sangue flui e a cólica passa. Então, atividade física não é tão inimiga na menstruação? Claro que não. Mas a gente sabe que tudo tem que ter moderação e cuidado. É eterna vigilância, né? Então a gente tem que ter o cuidado para entender. Estou com uma cólica que não alivia com calor, mas estou irritada. Posso ter questões de azia, posso ter tendinites recorrentes, Sim. posso trazer questão de infertilidade. Exatamente. Então, são as duas principais causas, acho que a gente pode abordar sobre cólica. A cólica que alivia e a que não alivia com calor. Exatamente. Tá aí aquela cólica que surge depois da menstruação. Puxa. Passou a menstruação, ou então tá bem no finalzinho, e aí ela começa a sentir cólica. E ela aparece. O que que temos? Ora, passamos por um período de perda de sangue. De perda. E aí a gente entra na questão do útero que está cheio e excesso para o útero que está vazio. Então, logo é uma cólica por deficiência de sangue. Então, é aquela mulher que tem que cuidar muito o tipo de exercício, talvez nem precise praticá-lo nesses dias, e a alimentação, né? Os chás. O corpo para essa mulher, né? Sim. Ela não vai ter dor energia. É pra isso. Não vai ter potência. E a cólica vai ser limitante. O problema é que, às vezes, o nosso consciente quer, desprecisa. Sim. Mas aí o corpo falha, né? Ele para. E se tu não acolher essa pausa, o que se te espera futuramente no próximo ciclo? Sim. Uma infertilidade. E é uma dor bem impossibilitante. Então a gente tem que ter. Então entramos com uma terceiro tipo de cólica, a cólica da deficiência de sangue. Sim. Tá? E aí a gente já vai pegar o gancho da deficiência de sangue e pensar num fluxo. Se eu tenho uma deficiência de sangue, obviamente meu fluxo vai ser mais intenso ou mais brando, mais leve? Obviamente mais leve, né? Mais leve. Né? Vai ser aquela menstruação que a paciente chega para nós e diz assim: eu utilizo absorvente diário 3 dias, 2 dias, assim, uma sujeirinha. E mal tá tudo suja. bem, mal suja. E é tão bom, elas dizem. Porque eu nem fico menstruado. E tu fica olhando assim, mas peraí, então eu não tenho potência nessa menstruação. Exato. Se eu não tenho potência... Ou ela diz assim, minha menstruação ela é um vermelho bem clarinho, assim. Dura 2 dias, Dura um dia. 2 dias, pouco fluxo. Não queremos isso.
Não Queremos exatamente. fluxo, porque fluxo representa potência de sangue. Significa que esse endométrio, no final do ciclo, ele espessou. Chegou a um ponto bom, né? Porque muitas vezes, isso é interessante da gente falar, o endométrio não cresce. Se o endométrio não cresce, tem duas origens. Ou eu tenho uma deficiência de sangue, ou eu tenho um fígado estagnado que não manda sangue pro útero. Isso. E aí a gente tem que ter ideia que não é só tocar progesterona para dentro da mulher. Não, ai, Deus. Porque a progesterona só dá a informação de levar o sangue para o útero. Aí é aquela mulher que o médico diz assim: ah, ela não absorve. Tu não absorve a progesterona. Já dei o máximo de progesterona e não absorve. E intoxica toda mulher com a progesterona. Exatamente. E aí tu vai ver, ela tem um quadro de anemia, ela tem um quadro de pouca deficiência, a língua é pálida. É pálida. E aí entra nessas características da língua sendo pálida, da deficiência de sangue, do endométrio que não cresce. Isso. E aí acontece a mágica, ela vai fazer acupuntura, Sabrina, Sim. e vai tomar chá. E tu muda uma alimentação para uma alimentação mais tônica de sangue. Exato. E aí o endométrio começa a crescer. E aí o médico muitas vezes faz o quê? Transfere agora porque o endométrio cresceu. Cresceu. Mas não quer dizer que tenha qualidade, porque pode crescer e ainda assim não conseguir sustentar. Pode ficar irregular, né? Então a gente tem que ter um tempo com esse endométrio crescendo, porque construir alguma coisa demanda tempo. Exatamente. Então a gente tem que estar... Principalmente deficiência, né? O nosso maior desafio no consultório são pacientes muito deficientes, porque é um padrão que de rotina e de essência do rim, né? Uhum. Que também uma hora a gente pode falar sobre isso, que ela carrega por muito tempo. Então, assim, são anos desses hábitos, são anos desse tipo de menstruação, ou anos, né, com controle hormonal, e que não vai ser em 1, 2 meses que vai ter um resultado eficaz a ponto dela conseguir engravidar. Eu tinha fluxo intenso e agora meu fluxo é pouco. Ou eu não tenho fluxo. Tem essa, né? Sim, Tudo isso representa essa deficiência de sangue. de sangue. E aí tá o grande ponto. A construir o yin, ou sangue, é muito mais demorado do que construir um yang. Sim. Olha só que loucura. Só que para eu construir um yang, pessoal da acupuntura, eu preciso construir o yin antes. Porque se eu só der energia para esse paciente, essa energia não tem onde se abrigar. Não, e vai agredir o yin. Exato. Porque não tem onde se abrigar. Ela vai ficar rodando e vai acabar gastando mais ainda o yin. Então a gente sempre começa potencializando esse yin para depois potencializar esse yang. Ah, mas o yang produz yin, claro, mas eu tenho que tomar cuidado com a minha intensidade de tratamento e não sair muitas vezes tascando uma moxa, um chá quente, só para na ideia de construir esse yang. Exato, e aí a gente tem pontos muito clássicos aí para gente tonificar esse yin do rim, né? Que é o mais conhecido, que eu sempre apresento para os meus pacientes, para os meus alunos, que é o BP6, é o primeiro de todos aí, né? Que ele vai tonificar os 3 yins, que é o baço, o yin do fígado e o yin do rim. É. E aí entra o chá de Goldberg, que tonifica yin do rim e yin do fígado. E é interessante que ainda possa entrar com outras plantas que tonificam sangue, como a própria angélica. Ou então o sangue do fígado através do F8. Do F8. Aí posso associar BP10, BP8 como tônicos de sangue, BP4. É 36. É 36. E assim vai uma infinidade de tônicos de sangue. Mas eu tenho que ter ideia de que se eu tenho a língua pálida e o fluxo muito leve, eu tenho uma deficiência de sangue. Para a mulher que faz exercício, isso é de extrema importância, porque se ela fizer exercício menstruada, ela vai exigir mais sangue na musculatura. Exato. Esse sangue não vai chegar com potência e aí ela vai se lesionar. Exatamente. Aí Sim. vai ser batata porque esse músculo não vai ter potência. E aí não é só questão muscular, né? Aí são as unhas que ficam frágeis. Eu sempre digo, as unhas, ela é o prolongamento dos tendões. Então, para a gente saber da qualidade do nosso fígado, muitas das vezes é observar as unhas. Minhas unhas esse mês estão maravilhosas. Bah, agora elas estão rachando, estão quebrando, estão... Tá, mas então, tá faltando nutrientes. É, exatamente. Aí a gente já vê uma questão de fluxo. O fluxo intenso, tá? Que é o oposto, porque a gente vai esperar um fluxo moderado, num padrão de saúde, tá? De um movimento saudável. O fluxo intenso já é um fluxo que vai gerar essa deficiência de sangue por uma incapacidade do corpo de conter esse sangue. Sim. E aí 2 causas são principais nessa incapacidade de conter o sangue. A deficiência do baço
e um excesso Excesso de do calor, que pode ser do fígado ou que muitas vezes inicia no fígado, É né? porque o fígado ele é o que direciona o fluxo, né? Uhum, exato. Então, como a gente acaba usando muito do calor do fígado para diminuir essa menstruação intensa, Uhum, então ele acaba entrando como principal. Mas o baço, né, a incapacidade de manter esse sangue dentro dos dentro dos vasos vasos. também. E aí cai a característica daquela mulher controladora, né? Por Sim. quê? Porque ela está usando da energia do baço, porque o baço, o movimento da emoção do baço é o excesso de pensamento que a gente chama de preocupação. Então aquela mulher é muito neurastênica, ela pensa demais sobre um tema, ela tem um pensamento obsessivo e isso pode aparecer na hora de dormir, que Sim. ela deita e fica com aquela cabeça elaborando, pensando, pensando, Remoendo, pensando. Ela é extremamente controladora porque ela não consegue lidar com a insegurança. Então ela evita, e aí a gente vê para o pessoal da medicina chinesa, a terra controla a água. A água apaga o fogo. Então, logo, eu estou usando da preocupação para evitar a insegurança. E aí eu Exato. assumi o padrão controlador. Então, quando eu uso um elemento para controlar outro, eu desgasto muito aquele elemento. E aí, aquele elemento, por ter função de controlar o sangue dentro do corpo, ele começa a falhar. Começa a falhar. E aí eu vou ter o fluxo muito intenso. E se ele não tem potência, Sabrina, eu não vou conseguir recuperar o sangue com qualidade. Ah, sim, porque ele é um produtor. Ele é um órgão muito importante na qualidade do sangue. Então a gente começa a pensar que isso começa a ficar muito sistêmico. Exatamente. E aí essa mulher apresenta o fluxo intenso com estufamento, que é uma característica. E aí a característica da deficiência de sangue também cai na fraqueza das pernas. Quando ela começa a sentir aquela fraqueza na perna, aquele incômodo, aquela dormência na perna, isso é Exato, o a formigamento. deficiência desse sangue. Então, olha como o baço começa a subir um papel importante e a piora da qualidade do sono já começa a piorar a qualidade do rim. Olha a cascata, pessoal, somente por assumir um padrão controlador. Quando a gente trata isso, a gente deve esquecer um pouco. Olha que loucura, esquecemos um pouco o baço de lado. E aí vocês vão me dizer assim, mas como, Léo, tem que dar potência para o baço? Mas aí a gente para e pensa em que o baço é consequência, porque ela é controladora a fim de evitar a deficiência do rim. Exato. Se a gente tonificar a deficiência do rim, o baço relaxa. Porque ela não vai mais sentir a insegurança. E ela não vai precisar usar da preocupação. Exato. E a gente tem a questão de que, como o elemento água é o que controla o elemento madeira, não controla, não, gera energia para o elemento madeira, logo, se esse elemento água ele está deficiente, que o nosso baço já está nos mostrando isso, ele não consegue nutrir o elemento madeira. E aí a gente consegue ter também aí a deficiência da nutrição do fígado por causa da falta da água. Exato. Esse é um ponto interessante, porque às vezes a gente manifesta e aí cai o padrão da pessoa que guarda, e chega para assim, não, eu guardo muito a raiva e depois eu estouro, eu explodo. E esse é um movimento que vai gerar muita consequência no rim. Sim. Porque tu vai precisar muito da potência da madeira e vai consumir da água. A mãe, isso mesmo. E aí a gente não tem noção de que se a gente falar aos poucos, a gente não gera esse movimento em cima do rim. E aí a gente preserva. Não deixa esse fogo subir tanto, né? E quem controla, quem vai parar lá no coração, quem controla o coração a gente sabe que é o rim. Ou seja, o rim é muito suporte para várias coisas. Muito. E a gente tem que estar atento tanto a fim dos movimentos para evitar a deficiência do rim, assim como os movimentos que consomem esse rim. Sim. Tá? Então a gente vê o fluxo da menstruação por esse olhar, tá? Do excesso. E aí a gente falou do excesso do fígado agora, que pode gerar um movimento de excesso de fluxo. Que é o calor, né? Como da deficiência do baço. E a gente começa a criar já um perfil. Um perfil da mulher que tem cólica, com fluxo leve ou pouco, que pode ser da deficiência de sangue. Da mulher que tem cólica intensa com fluxo intenso, que pode ser de um calor. Pode ser uma estagnação do fígado, mas normalmente quando envolve estagnação o fluxo já não é tão legal, né? Já Sim. não fica tão potente, aí já é mais um calor do fígado. Aí vai ser aquela diferença de como alivia, né, a cólica. Exato. Né? A língua, o pulso, mas você pode identificar como alivia a cólica. Se faz um pouco de atividade física, uma movimentação na região do abdômen, né, o apertar e melhora, então uma estagnação, né? Agora, se tem muito calor e aí tu tenta aliviar com
com bolsa de água quente, né? Ou tem uma exposição ao calor e fica pior, aumenta mais o fluxo, então aí é calor. Achei aqui um ponto interessante para a gente levantar do fígado, desse calor do fígado, as espinhas que Sim. surgem na TPM e na menstruação, Que é que é calor e comum. umidade, né? Se a espinha é vermelha e mais interna, eu tenho um calor do fígado. Se ela é externa e com pus, aí a gente já cai num padrão de umidade. Isso. E é interessante porque já começa a fechar mais um ponto que é as espinhas. Uhum. Duas características da espinha, a espinha vermelha e a espinha amarela. A Exato. espinha do calor e a espinha da umidade. Tá? E essa umidade que é muito consequência desse baço, que tá fraco, que não consegue mover a umidade, porque assim como o vento está vinculado ao fígado, a umidade está relacionada ao baço. Por isso que esse baço fraco gera o intestino mais frouxo. Sim. Que a gente falou, né? Da questão da diarreia, né? Durante a menstruação. Pode ser pela umidade ou pela fraqueza desse baço. Exatamente. E a mulher tem uma ida frequente ao banheiro durante esse período menstrual por causa dessa fraqueza desse baço. Porque tem um acúmulo, né? Tem um acúmulo maior de umidade, exige muito do baço. Né? Pela medicina ocidental, a gente sabe que aumenta as prostaglandinas, células inflamatórias. Né? Então, o baço ele tem que lidar com esse acúmulo natural da umidade que a mulher vai gerando durante a menstruação. E ela tem necessidade de quê numa menstruação? Sim. Doce. Quando os homens querem agradar nós, mulheres, eles chegam com um chocolatinho. Um doce Né? simples. Um doce, resolve tudo. Para acalmar. Naquele momento, né? Exatamente. Mesmo que depois traga consequências. Vai levar a deficiência maior do baço. Exato, ela vai inchar ainda mais no processo. Por mais que vocês tenham uma necessidade por doce, por causa dessa relação do baço, seja o baço para pegar a energia do fígado, como para sustentar a sua potência, Sim. mas não é esse doce, pessoal. É o doce mais brando do carboidrato. Exato. Da batata, porque o do carboidrato arroz. já vai transformar em açúcar, né? Ele já é doce na sua essência. Esse é o doce tônico do baço. Exato. Não é o arroz, né? Que os chineses falam muito do arroz. Não o açúcar integral, o açúcar refinado. Aquele açúcar que serve para dar potência ao sabor doce. E tem os chás, né? O chá de alcaçuz, né? Que é tão Fantástico. docinho e gostoso, né? O chá de tâmara, pessoal, o chá de tâmara, para dar esse sabor adocicado, para dar essa potência pro baço, ele é muito bom. E melhora bastante a vontade de comer doce. Com a tâmara, muito mais. É um hábito que pode ser incluído. Eu tô com muita vontade de comer doce. Eu vou lá tomar um chá ou vou comer, né, os alimentos específicos que vão me tonificar o baço e vai aliviar. Exato. Então já entramos nas espinhas e vamos falar rapidinho, antes da gente pensar em tentar encerrar hoje, os escapes. E os escapes, que são os spotings, né? Assim, ó, é o top, assim, junto com a cólica, tá ali. Tem escapes, eu posso ter escapes na fase ovulatória. Isso. E posso ter escapes pré-menstrual e ainda pós-menstrual. Aquela que a menstruação, pessoal, ela deve começar do nada e encerrar do nada. Isso. A mulher chegar assim, não sabia quando ia começar a menstruar e simplesmente sumiu, acabou e é isso aí. Exato. E se o escape permanece, quais são as possibilidades de diagnóstico, Sabrina? Se ela continua, né, tendo esses escapes, o nosso baço, né? Porque a gente tem que lembrar que quem mantém o sangue dentro dos vasos é o baço. Então, se ela continua nesse sangramento que é escuro e pouquinho, nem que seja, ele é da deficiência do baço. Do baço. O que mais? E se for antes ou no meio da ovulação? E se for ali no meio da ovulação, a gente tem aquela questão do yang, né? Do yang aparecendo, ou até muitas vezes de um fígado. Já vi também esse caso do fígado começar a prejudicar o baço. Sim, antes mesmo. E aí ela tem os escapezinhos. Isso. E é típico da anidação, quando a mulher já tem esse padrão de deficiência do baço, ter escapes e ter hematomas. Sim. Tá? A presença, pessoal, do hematoma, seja na gestação ou antes, tá? Isso é muito característico da deficiência do baço. Sim. E a gente dá potência para esse baço, a paciente engravidou, a gente já começa tônico de rim, tônico de baço, tônico de rim, tônico de baço. Vou falar então de uma experiência própria, né? Na minha primeira gestação eu tive esse hematoma. Descobri que estava grávida, fui fazer a ecografia, você tá lá com hematoma. E eu era maratonista, né? Então eu praticava muito exercício, eu era mais jovem, mas independente, e também praticava muita musculação. E aí a médica disse assim: para com tudo,
mantém as tuas atividades normais, mas nada de exercício. E aí a gente vai ver se teu corpo vai movimentar isso. Ela queria até me dar progesterona, ela disse assim, não, acho que tu vai bem, enfim. Mas isso já era característico de uma deficiência do baço que eu desenvolvi com todo esse excesso de atividade física que eu tinha durante, né, esse momento da fecundação, no caso, né, do processo todo. O baço. E aí, na segunda gestação, que eu era uma pessoa mais sossegadinha, não tive nada disso. Aí o baço fortalece, né? Baço Como é que a fortalece. gente faz para tratar escapes, fortalecendo o baço? Principal Exatamente. ponto, moxa no BP1. BP1, isso mesmo, tirou a palavra. Assim, Aham. tu tira o escape com um passe de mágica, Exatamente. tá? É batata, BP1. E depois, durante o ciclo, a gente fortalece o baço com o BP3. Sim, que é o ponto fonte. Ele vai tonificar yin, yang, chi, né? Vai Batata. fortalecer o elemento terra ali, que é o baço. E aí, esse fluxo fica controlado Sim, e os escapes não aparecem mais com a potência que eles apareciam antes. exatamente. Então, é um tratamento que é mais simples do que a gente imagina. Mas exige mudança de hábito, Lógico, com certeza. tratamento com acupuntura, né? A gente sozinho não faz nada, né, A Sabrina? gente sozinho não faz nada. A gente fala, pessoal, de saúde da mulher, sozinhos não fazemos nada. Precisamos do exercício, precisamos da dieta, precisamos... Às vezes eu vejo muito uma área querendo todo um protagonismo em cima da saúde da mulher. Faça só a nutrição, resolve o problema. Resolve? Não, não resolve. Não Faça resolve. só a acupuntura, resolve o problema. Resolve? Não resolve. Exatamente. Faça só chá, resolve? Não resolve. Isso, Precisamos de um contexto, porque somos seres multi. exatamente. A gente só tem que entender cada fase, porque todo tratamento, e se tu chegar lá no consultório para tratar uma cervicalgia, eu vou te passar um tratamento conforme as fases do ciclo. Sim, Eu não posso passar por cima disso. exato. É o que eu falo para os meus alunos. Vocês não podem tratar uma mulher sem falar de saúde da mulher. Uhum, Sem exato. entender do ciclo dela. Uhum. Que ciclo, que fase do ciclo ela tá, que ela teve uma dor na cervical. Provavelmente ela deve ter o início de uma estagnação do tecido fígado. Aquela paciente Ou que alguma foi questão. correr no inverno Ah, sim. e começou com dor na panturrilha. Porque pegou frio. E aí tu pergunta, tava menstruada? Sim. Tratei uma capsulite adesiva. Ai, sim. O Thiago, nosso amigo Thiago, tava tratando lá capsulite adesiva com a fisioterapia, com liberação, tudo direitinho. Disse, Léo, travou meu tratamento. O que eu faço? Aí eu fui lá e perguntei, quando começou? E ela em abril. E eu, onde é que tu estava em abril? Na praia. Menstruada? Sim. Tomou banho de mar? Sim. Sim. Gelado? Sim. Frio. Sim, exatamente. Ombro congelado. O nome não ganha... As coisas não ganham nome do Sim. nada. O que eu fiz? Desbloqueei o meridiano onde estava a dor e comecei a aquecer. Aí o tratamento do Thiago começou a ganhar potência. Exato. E foi resolutivo mais rápido. Ou seja, se eu tivesse a ambição de tratar somente com a acupuntura, eu ia conseguir até um certo ponto. Depois eu não ia conseguir mais. Exato. Então a gente precisa da físio, a gente precisa do médico, a gente precisa da nutrição, a gente precisa de todas as áreas caminhando junto. E qual é o maior problema? A gente não conversa com essas áreas. Não. É muito separado. Vai no acupunturista. Agora vai aqui. Mas a gente precisa se reunir e dizer assim, Sabrina, da tua parte da acupuntura para o mioma, tu já encerrou? Já. Nutrição, da tua parte do mioma, tu já encerrou? Já. A gente não conseguiu resolver? Não. Então, vamos fazer uma esterectomia. Vamos tirar. Porque eu não tenho mais como controlar. Chegamos no nosso limite, não conseguimos trazer qualidade Sim. dentro do que a gente conhece. Aí a gente parte para uma atitude mais radical. Pessoal, isso nunca havia acontecido. Não. Tu entende? Às vezes Elas já chegam lá com um histórico Porque- bem exaustivo, né? às vezes tu tá no meio do teu tratamento. E tu tá numa ascensão e daqui a pouco decidem tirar. Isso aí. Porque parece que não tá melhorando. E tu não encerrou nem metade do teu processo. Porque assim, é construção, né? Ninguém toma antibiótico um dia. Não. 7 dias. Ninguém constrói uma máxima. Tu correu uma maratona porque tu decidiu hoje eu vou sair correndo e vou correr Não, e vou o chegar na desenvolver potência. do mioma, né? Quanto tempo essa mulher demorou para desenvolver esse mioma? Pra crescer, né? Né? A gente precisa um tempo para melhorar especificamente. E aí a gente tem que ter esse limite. Bom, acredito que conseguimos abordar todas as partes que gostaríamos da menstruação, né? Então, e lembre que assim, a menstruação, quanto mais saudável,
melhor vai ser a qualidade dos folículos que ele vai ser gerado durante essa menstruação, que vai influenciar lá na nossa ovulação. Fertilidade é menstruação saudável. É menstruação saudável. Então, assim, pessoal, tratamento para fertilidade é o mesmo que tratamento para saúde menstrual, tá? Exatamente. Não muda nada. A única diferença de quem quer ter qualidade no ciclo e quem quer engravidar está na fase ovulatória. O que você vai fazer? Vai transar sem camisinha ou com camisinha? Isso aí. É isso que vai definir. E falar em transar. O que houve? Durante a fase menstrual, a mulher pode ou não pode ter relação sexual? Eu não recomendo. Cara, é uma coisa que, pela medicina chinesa, a gente sabe que o fluxo de sangue, né, ele é descendente. Então, quando a mulher tem relação sexual, além de que ela tem a alteração desse fluxo, né, pelo movimento do ato, ela também tem contrações uterinas que vão fazer com que essa energia Se puxe, né, aperte. Então, isso pode gerar, sim, mais estagnação do sangue, principalmente. Que gancho perfeito. Achei ótimo. Não tinha pensado nesse ponto. Mas é que nós mulheres, a gente pensa em tudo, né? Porque a gente está, né, nesses movimentos. Eu só consigo ir por um caminho, né? Abriu uma de um, já não consigo nem voltar mais. Esse é o grande ponto. A relação sexual na menstruação. E outra, né? A gente está com o útero aberto. E outra, Sabrina, convenhamos, né? São 3, 4 dias, muitas vezes. Exato. Quem é que não pode... Teu desfecho do exercício não muda por ficar 3 dias sem. Sim. Porque às vezes sai de férias, vai pra praia, fica 4 dias lá e tá tudo certo. Por que na menstruação a gente não pode acolher, respeitar e diminuir a intensidade? Por que a gente tem que ser potente sempre, mas quando a gente sai de férias a gente não precisa ser potente? Sim. Por que a gente pode passar, às vezes, 3, 4, 5 dias sem ter relação, mas na menstruação tem que ter, muitas vezes, só porque o cara quer? E às vezes a mulher tem vontade de ter relação sexual na menstruação, pessoal, para mover a energia do fígado. Então, mova de outra forma. Sim. Não dificultando o movimento de saída. Exatamente. Tá? Entenda que se tu tá tendo vontade é porque tu quer explodir aquilo em algum lugar. Exato. Tá? Tu quer gastar aquela potência guardada. Então, exploda ou manifeste num exercício. Isso. Ou na terapia. Exatamente. Tá? Falando que muitas vezes é o caminho certo. E isso faz parte do tratamento. Também. Com certeza. Né? Porque Caminha às junto. vezes, como a gente faz uma conexão muito grande com os nossos pacientes, a gente acaba virando terapeutas, muito né? Às bom. vezes, muitas delas dizem assim, por que a minha psicóloga nunca falou isso pra mim? Porque eu não sou psicóloga, eu posso falar. Né? O psicólogo, ele tá ali com o intuito de fazer você enxergar isso. Mudar conceitos. Mudar conceitos. Mas se aqui na nossa terapia de acupuntura você chegou a essa conclusão, é porque o psicólogo ele já fez o trabalho dele. Fez sentido, né? A gente só estimula vocês a manifestarem as suas emoções. Exatamente. Né? E isso é o grande ponto diferencial a terapia muda a base do porquê vocês não manifestam as emoções. Exato. E a gente mostra para vocês o que não manifestar uma emoção gera de consequência no fígado. E outra, né? Através do nosso tratamento, a gente faz, né? A gente provoca essas energias, né? Essas emoções a se desenvolverem. E saem falando mais do que falavam antes. Exatamente. E... Né? Tratar medos, insegurança, né? O que está relacionado aí às alterações de cada 5 elementos. A medicina chinesa gosta muito desse fator emocional e psicológico. E a gente tem que ter como base isso para conhecer os movimentos, tá? Então, se esse episódio te inspirou, compartilha com alguém que também acredita que o equilíbrio é um caminho, Sabrina, e assim a gente vai mais longe levando essa potência e esse empoderamento do ser feminino. E vocês lembrem que o corpo fala, o chá acolhe e a agulha transforma. Muito bom.